Como eliminar tarefas na nossa casa? Eliminar mesmo. A partir de hoje, isso aqui eu não vou fazer. Para que você construa a sua rotina produtiva. Vocês já ouviram muito falar que tudo na vida é equilíbrio, né? Então, se eu tenho uma demanda muito grande de coisa para fazer, desde autocuidado, cuidar da família, ter um tempo de lazer para mim, meu trabalho, meus projetos, meu estudo, meu desenvolvimento pessoal, aí tem também as tarefas domésticas, né? E em relação a tarefas, que eu preciso ter esse equilíbrio, tá? E eu não vou conseguir carregar tudo. O que representa melhor o equilíbrio? Uma balança. E como que eu faço para a balança estar equilibrada? O peso que eu coloco de cá, eu tenho que colocar de cá. Se esse aqui tiver mais pesado, ela vai pender. Eu desequilibrei a balança, não é verdade? E aí, isso aqui representa a minha vida desequilibrada porque eu estou dando mais atenção para um tipo de atividade do que para o outro. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, quando a gente pega certas tarefas e as tarefas domésticas, é nas tarefas domésticas que a gente vai ter mais coisa para eliminar. Ah, então tá dizendo que as tarefas domésticas não são importantes? Elas são super importantes, mas existem as essenciais. Dentro desse conjunto de tarefas importantes, existem as essenciais. Aquelas que eu preciso necessariamente fazer. E algumas tarefas eu vou precisar necessariamente eliminar. Existem várias formas da gente eliminar. Uma delas é revendo aquilo que a gente tem na nossa casa. Olhando para cada cantinho da nossa casa e questionar aqueles objetos que eu tenho que estar limpando, que eu tenho que estar lidando, que tem limpezinhas muito detalhadas, ainda que sejam feitas a cada 15 dias, uma vez por mês, mas é tempo que está indo embora. Então eu tenho que olhar para esse item e fazer a seguinte pergunta: o trabalho que você me dá, mantendo você limpo, o espaço que você ocupa aqui, que às vezes deixa minhas outras coisas apertadinhas, compensa o retorno que você me traz? Ou seja, o benefício que você me traz? Se a gente fizer esse questionamento, a gente vai ver que a gente tem panela demais, louça demais, maquiagem demais, cosmético demais, roupa de cama demais e assim por diante. Se eu fizer essa pergunta para as minhas coisas, eu vou perceber que existem muitos inquilinos que não estão pagando o aluguel direito. Sabe o que são inquilinos que não pagam o aluguel? São aqueles objetos que estão na minha casa, morando na minha casa, que eu tenho que lidar, organizar, manter limpo e eu não uso. Ou seja, não tem contrapartida. Só eu cuido dele e ele não traz benefício nenhum para mim. E o inquilino que não paga o aluguel direito é aquele que eu uso muito pouco. Às vezes existem alguns instrumentos na nossa casa que a gente tem que manter ele limpinho semanalmente. Toda semana eu tenho que passar um paninho. Fora que quando eu uso, às vezes é uma dificuldade ali para lavar, né? Eu demoro 20 minutos só para lavar aquele negócio. E às vezes o benefício que ele me traz aí no dia a dia é tão pequeno e às vezes até substituível. Um exemplo disso é quando eu tenho um equipamento que eu tenho outros equipamentos que faz o mesmo que ele faz. Então ele tá ali a mais. Então eu até uso, porque eu tenho, mas eu tenho outra coisa que faz o que ele faz e outras coisas mais. Então assim, eu eliminei tarefas na minha casa, trabalho, destralhando, tirando da minha casa coisa que me dá trabalho. Muitas eram úteis, mas eram substituíveis. Mas eu vou dar o exemplo para você analisar o que você tem na sua casa. Então eu vou trazer uma experiência minha, mas você vai observar os objetos que você tem na sua casa e ver se tem algum que você pode ter a mesma sensação de que eu tive, de alívio se você mandar embora. Uma coisa que trouxe muito alívio aqui para minha casa é ter o mínimo de objetos de decoração. O mínimo. Alguma coisa que ficou aqui em casa ainda é coisa assim, que na época que eu mandei embora, esses itens eu não mandei. Mas não é coisa que eu fico comprando, tá? Objetos de decoração, não fico comprando. Acho que esse ano ou ano passado, não sei, eu comprei uma moldura para minha sala. E tá precisando de mais uma que eu preciso substituir. Então não fico comprando, tá? Então a gente precisa rever porta-retrato, objetos de decoração, louça.
eletro, principalmente elétrica. Às vezes a gente vê eletro aí, ai, saiu isso aí, quer e não questiona, sabe? Ah, mas a fulana que eu sigo falou que é muito bom, só que a fulana tem só um mês que ela comprou e tá empolgada, e aí eu vou comprando e entupindo a minha casa de coisas que mais vão me dar trabalho do que trazer benefício. Outra coisa também que vocês têm que ter cuidado é com o mop. Às vezes a gente tem um mop bom, mas a gente cisma que quer mais um. Aí depois a gente quer mais um, a gente quer mais um. E muitas vezes o que eu quero não é o mop. O que eu quero, na verdade, é a leveza que aquela youtuber tá passando, que tem na vida dela. Então, isso aqui é tão prático, é tão bom, limpa tão bem. E aí eu não percebo que o que eu quero é aquele resultado que ela tá dizendo que tem. E que a gente nem sabe se tem mesmo, viu? E aí eu vou lá e compro um mop, mas eu não quero mop. Às vezes eu tenho 2, 3, 4 mop. Aí eu tô comprando mais um. Porque eu não percebo que eu não quero mop. Eu quero aquele resultado que ela tem. E às vezes eu já até tenho e nem percebo. Aí eu compro mais um mop e às vezes ele é menos eficiente do que o que eu já tenho. Então a gente tem que prestar muita atenção, gente, pra gente não ficar entupindo a nossa casa de coisas. Existem alguns instrumentos na nossa casa que a gente tem que ver custo e benefício. Quando eu vejo que manter isso aqui tá me custando mais do que o benefício do uso, eu vou eliminar. Então eu já eliminei uma tarefa, tá? E eu vou dar exemplo para vocês o que é. E muita gente aqui gosta, mas eu não tô dizendo que você precisa eliminar, tá? Porque pode ser que isso seja muito útil para você. De panela de pressão elétrica. É linda, é maravilhosa, não faz barulho, você não precisa de atender, mas limpar aquilo ali não é muito legal. Eu, pelo menos, não achava. Porque eu sou muito detalhista. Eu não gosto de pecinha que eu não consigo lavar. E ali tinha muitos detalhes, a panela em si era fácil dar conta dela. Mas o resto... E aí eu não achei também ela muito legal para poder fazer outras coisas. Igual as pessoas, eu faço bolo, eu faço isso. Falei, gente, não faz o menor sentido fazer aqui. Então eu eliminei, eu não gostei, eu não me adaptei. A única coisa que era boa nela é que quando eu estava fazendo vlogs, ela não ficava aquela chiação. Porque aí você pode falar, mas eu gosto, porque aí eu coloco, esqueço, não precisa atender realmente. Mas no meu caso, eu posso colocar o cronômetro, né? Então eu tô ali fazendo as minhas coisas, a hora que o cronômetro desliga lá, eu escuto, eu vou lá e atendo a panela. Ou eu deixo para cozinhar aquilo que eu cozinho em panela de pressão, eu deixo para fazer a hora que eu tô ali, sala-cozinha, né? Então, para mim, é muito mais fácil me adaptar com isso e ter uma panela que resolve um monte de coisa do que ter uma panela elétrica. A panela elétrica, você tem que ter um lugar mais específico para guardar ela. Então, eu não tinha aquela torre para você pôr os eletros, porque é difícil você guardar ela junto com outras panelas, a não ser que você tenha um espaço muito grande, tá? Então, quando eu eliminei panela, foi com ela um monte de trabalhinho, de detalhe que eu tinha que estar fazendo ali uma vez por semana. Então, quando eu coloquei na minha balança, o custo desse instrumento estava maior que o benefício que ele me trazia, no meu caso, tá? Isso é particular de cada um. Então, tem gente que ama, adora e acha que faz todo sentido na sua rotina. Na minha não fez, porque assim, para cada instrumento na minha casa, eu não vou pensar só no que ele faz, mas eu vou pensar também no trabalho que ele me dá e no lugar que ele vai ocupar no meu armário, entendeu? Porque tem isso também, ele ocupa um espaço. E se ele fica ali também, eu quase não uso, quase não uso, isso acaba pesando também pra você, porque tudo que tá na tua casa que você não tá usando e que você não tem um projeto futuro pra usar, porque às vezes a gente tem um projeto. Se eu tenho um projeto, aquilo ali não é inútil. Mas se eu não sei se eu vou usar, eu quase não uso, não vale a pena. Então assim, entre a panela elétrica de pressão e a panela de pressão convencional, a panela de pressão convencional, ela me atende muito mais. Eu faço pipoca, eu cozinho um arroz, eu faço uma sopa, eu faço tanta coisa e particularmente eu acho ela mais fácil de lidar do que a panela elétrica. A panela elétrica, ela é um trambolho. São poucas as pessoas que usam ela para tudo. Eu sei que dá para fazer bolo, dá para fazer sopa, dá para fazer caldo, dá para fazer um monte de coisa, mas a maioria das pessoas usa mais para fazer feijão. Então, e é o que eu usava, porque eu até tentei fazer outras coisas. Quando eu comprei, eu achei que ela ia resolver várias coisas da minha rotina, mas eu achei meio complicado.
Só feijão mesmo que eu acertei. O resto eu achei complicado, eu achei que não valia a pena. Ai, eu vou sujar isso aqui, vai espirrar, depois tem que ficar limpando esses cantinhos, essas gretinhas, tem que pegar, sabe? Não é uma coisa que você usa bucha, sabão e lava igual a outra, né? Então eu não me adaptei. E não é só isso, é igual eu falei pra vocês, tinha que ter um espaço pra ela. E aí, quando você não tem um espaço específico, que você coloca ela junto com outras coisas, acaba que manter esse espaço arrumado, ele é mais complicado, sabe? Fica um pouco mais complicado. Então é por isso que eu abri mão da minha panela elétrica de pressão. Eu achei que não vale a pena. Então, tudo que tem na nossa casa, eu tenho que ver se isso tá realmente trazendo praticidade para minha vida. Por que também eu relevo essa questão de comprar uma panela elétrica de arroz? Por causa do espaço também, e porque eu cozinho arroz para 3, 4 dias. Então, para usar uma panela de arroz para cozinhar arroz, não sei se é muito viável. Eu acho que é bom para quem usa todo dia. E também, de vez em quando, você tem que fazer aquelas manutenções ali, né? Na válvulazinha, em volta, porque vai juntando, sabe, gente? Me incomoda muito ver aqueles coisinhas assim, que você limpa, mas vai ficando um risquinho assim de alimentos, me incomoda muito. Me incomoda demais, vocês não têm noção, não gosto, porque aquilo ali é resto de alimento apodrecendo. Vamos falar a verdade? Aí um dia você dá uma limpadinha, no outro dia você dá uma limpadinha, no outro dia você dá uma limpadinha, depois você... E aí, quando você vê, você tem que estar com um palitinho, tirando assim... Pra mim não é viável, sabe? Não é viável. Aí eu faço arroz para 2, 3 dias. Então, a cada 2, 3 dias, 4 dias, que eu vou ter uma panela de arroz para lavar. Por isso que eu questiono se eu realmente preciso de uma panela de arroz. Porque a minha panela que eu faço arroz hoje é uma panela que ela fica junto com as outras, que ela cabe em qualquer lugar. Eu inverto a tampa dela, coloco panela em cima. A panela de arroz não vai me dar essa praticidade. E eu não tenho uma bancada para deixar assim tudo exposto, né? E sem falar que tudo que você deixa exposto vai te dar um trabalho, que você sempre vai ter que estar limpando. É diferente daquilo que está dentro do armário. Então, você entende quantos trabalhinhos que você vai ter no seu dia? Toda semana eu tenho que tirar um momento para limpar os meus eletros expostos. Toda semana eu faço isso. O que eu tenho de eletro exposto? Uma air fryer e uma sanduicheira. Agora imagina se eu tenho uma panela de arroz, uma panela de feijão, aí já tem a air fryer, aí tem uma chaleira, aí tem não sei o que, coisa que às vezes eu nem usei durante as semanas, mas que eu vou ter que estar ali lidando e passando paninho, né? Então é importante a gente ver isso também, porque se eu tenho armário, coloco tudo lá dentro, essa tarefa eu eliminei. Agora, se eu não tenho, é mais uma tarefa semanal que eu tenho que inserir na minha rotina, né? Então, tudo eu tenho que pensar. A minha casa, ela tá preparada para eu ter esse eletro e não ter que ficar limpando esse eletro aí toda semana? Em alguns casos até mais, porque às vezes a pessoa faz fritura, cozinha muito, então esses eletros vão sujar até mais do que uma vez por semana, gente. Eu já fui em casa assim, que a hora que você vai pegar uma coisa, tá tudo grudando, e não é porque a pessoa não limpa, é que a pessoa trabalha o dia inteiro e ela só tem o final de semana para limpar. Aí tá grudandinho, sabe? Um leve, normal, isso é normal, isso acontece, não se sinta mal por isso. Mas eu tô falando pra você, é um trabalho que a pessoa vai ter toda semana, tá? Então, uma das formas da gente diminuir tarefas aí no nosso dia a dia é a gente parar pra avaliar tudo que a gente tem, o trabalho que aquilo tá me dando, colocar isso na balança e ver se isso realmente vale a pena. Pode ser móvel, pode ser enfeite, pode ser louças expostas. Às vezes eu tenho tanta louça que parte dela fica fora do armário. Então, às vezes eu preciso reduzir para colocar minhas louças tudo dentro do armário. E eletros. Essa questão de a panela eu não preciso atender, para mim ela não é relevante. Pode ser que em um momento ou outro isso faça muita diferença na minha vida, mas no dia a dia não faz. Por esses motivos que eu falei para você. Qualquer coisa que eu vá fazer na pressão, eu utilizo esse recurso de estar próximo à cozinha para não esquecer. E coloco também o cronômetro para não esquecer. E quando a gente vai cozinhar um milho, alguma coisa assim, igual o Fred às vezes põe para cozinhar e vai trabalhar,
lá no escritório, ele vai e coloca um cronômetro no celular. Ele fala assim, um exemplo, em 10 minutos eu tenho que olhar aquela panela. Então ele abaixa o fogo, coloca lá o despertador para 8, 9 minutos e na hora que desperta ele vai lá e olha. Então assim, são artifícios que você tem para não precisar ter mais um eletro na sua casa, que vai te trazer os trabalhinhos que eu falei para vocês. Então, para hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.